Olá, alunos do sexto ano, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de português esta semana. Já estamos chegando à reta final, temos apenas mais um encontro, aí vamos finalizar nossas aulas de gravação, tá? Hoje, gente, eu tenho dois conteúdos para a gente ver, tá? Eu espero que vocês acompanhem e que vocês entendam, tá bom? Porque um se trata de revisão, porque nós já vimos no início das nossas aulas de gravação, e o outro é um assunto novo. Então vamos aqui. Só que antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, tem essa atividade textual, que é sobre a interpretação de um poema, que se chama Dispersão, que está na página 247 a 249. Tá? Vocês vão fazer essa atividade textual, é uma interpretação, e após esse conteúdo, a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que é o numeral, uma das classes gramaticais do nosso português. Esse assunto numeral está na página 250 a página 252. Vamos lá. O conceito de numeral. O que é numeral? Pode passar. Aqui, ó. Numeral é a palavra que empregamos para indicar quantidade, indicar ordem, indicar divisão e multiplicação. Quando a gente fala de quantidade numeral, se referindo à quantidade, se trata dos numerais cardinais. Ordem são os numerais ordinais. Divisão, aqui já se trata dos fracionários. E temos também a multiplicação. Nós vamos conhecer cada um deles agora, tá? Esse numeral que a gente está vendo aqui no português, vocês também costumam ver na matemática, então já vai ajudar de certa forma. Então, primeiro, vamos entender o que é número, o que é numeral e o que é algarismo. Tá? Número. O número aqui é a ideia de quantidade. Tá? Quando falar em número, não é a grafia do número. Vamos supor, eu tenho 2. Não. O número 2 aqui, que vocês estão vendo, é o algarismo. Tá? Número, você sempre tem que pensar na ideia de quantidade, E com ele realizamos as operações matemáticas. Vamos supor que eu tenho uma quantidade X de determinada coisa, isso é número, porque se trata de quantidade. Já o numeral é a representação dessa ideia, que pode ser feita com algarismos. Então aqui eu tenho, por exemplo, 24. O 24 é um numeral, só que esse numeral ele é representado por algarismo, que é o 24, ou por palavras, isso quando você escreve por extenso, 24. Então, portanto, algarismo é o símbolo, tá bom? Aqui é símbolo, faltou o M aqui, tá? Símbolo, é símbolo, o símbolo dentro de um determinado sistema. Então, os algarismos, eles estão dentro de um sistema que funciona de 0 a 10. No caso aqui, o nosso sistema decimal que nós temos é o de 0 a 10. A partir desses números de 0 a 10, a gente forma qualquer número. Então, os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão subdivididos em cardinais, que eu acabei de falar para vocês, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Nós temos apenas essas 4 classificações dos numerais. Nós vamos ver detalhadamente cada um deles, tá bom? Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Então vamos ver a classificação deles agora. Aqui nós temos os algarismos, como a gente acabou de falar. Os algarismos é o símbolo, é a representação do número. Só que aqui eu tenho os números romanos e eu tenho os números chamados arábicos, tá bom? Então aqui, o número romano, esse izinho, ele é representado pelo 1. O número árabe, chamado
eu tenho 2 is, que significa, no árabe, que acho que você já sabe, significa 2. 3, né? Representado pelo número 3. Aqui 4, 5, cada letrinha ele representa um número. Como aqui, por exemplo, 4, eu tenho 4. O I representa 1, o V 5. Aí você só diminui. É 5 menos 1, 4. E aí vem 5, aqui 6. Quando ele vem para depois do número romano, você soma. Se vier antes, você diminui. Então aqui 5 mais 1, 6. Aí vai 6, 7, aqui 8, 9. Observe que o 1 está antes do número 10. Então você diminui, fica 9. E o X, 10. Certo? Aqui, os demais números, 11, 12, você só vai juntar. Por exemplo, 12, eu pego X mais 2. X mais 3, 13. X mais 4, 14. E assim sucessivamente. Aqui, a partir do 20, né, 2x, 20. 3, 30. Aqui, observe que o L, ele vale 50, mas o X está antes, então você diminui. É 50 menos 10, que dá 40. Aí 50, aqui 60, 70, 80, 90, 100, 200. Observe que o C, ele vale 100. Se eu coloco 2 Cs, vale 200, 3, 300. E assim sucessivamente. Tá aqui 300. Observe que o D aqui ele vale 500, mas tem um C antes. Então é 500 menos 100, dá 400. Aí D 500, DC, né? O DC aqui já é 600, DC 700, 800, né? O CM, observe que o M ele vale 1000, mas o 100 está antes, então diminui, dá 900, 1000, né? Aqui já é 2000, né? 2 M's, e aqui 3000, e assim você vai acrescentando números antes ou depois, que aí você vai formando outros números. Certo? Então aqui eu chamo de números romanos e aqui eu chamo de números árabes. Aqui nós temos os números cardinais. Os números cardinais, eles sempre vão representar quantidade, tá? Refere-se à quantidade. São os números que a gente usa no nosso dia a dia. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os números de zero, né? Infinito. E aí você vê aqui que nós temos, eu coloquei aqui o 1000, né? Essas representações aqui tem no livro de vocês. Quando pedir, por exemplo, para escrever um número por extenso, você vai escrever o nome do número, ou seja, o nome do algarismo. Mas é o que a gente usa no nosso dia a dia. Para fazer compras, para fazer uma determinada contagem, a gente usa os números cardinais, porque eles representam quantidade. Os próximos são os números ordinais. Como o próprio nome diz, ordinais vem de ordem. Então aqui vai indicar a ordem. É a ordem, é a posição. Tipo, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando chega aqui no décimo, aí você retoma o primeiro. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, sempre buscando para o primeiro número, a partir do 10. Quando chega no 20, do mesmo jeito. Eu tenho aqui 20º, mas eu quero colocar 21, vamos supor a posição 21. Então fica 21º, 22º, 23º. Quando chega aqui no 30, né, que é o 30º, posição 30, se você quer colocar mais um número, você busca sempre para esses números iniciais aqui. Aí fica 31º, 32º e assim vai. 40º já é a posição 40. 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Aqui já é a casa do 100. Então, centésimo, aí você busca o primeiro, centésimo primeiro, centésimo segundo e continua até chegar o nono. Aqui é duzentésimo, tá? Duzentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, quingentésimo,
6, né, centésimo, septigentésimo, octigentésimo e nongentésimo e o milésimo. Aqui é a partir do mil. A partir do mil, se você quiser colocar mais um número, você retoma sempre o primeiro número, tá bom? Aqui do mesmo jeito, vamos supor que eu tenho 900, a posição 900. Aí eu pego nongentésimo primeiro, nongentésimo segundo, sempre buscando os primeiros números. Aprendeu a casa de cada um, a posição de cada um, você sabe formar qualquer número ordinal. Passamos adiante. O número multiplicativo. O número multiplicativo você vai fazer o quê? Multiplicar. Isso aqui a gente usa também no nosso dia a dia. Quando falo em dobro, eu sempre vou multiplicar por 2. Quando falar em triplo, eu sempre vou multiplicar por 3. É quádruplo. O quádruplo eu vou multiplicar por 4. O quíntuplo, né? Multiplico por 5. O sextuplo, multiplico por 6. O sétuplo, multiplico por 7. O óctuplo, multiplico, né, pelo 8. O nônuplo, multiplico pelo 9. E o décuplo, 10. Um décuplo, 11. Duodécuplo, 12. E tem o terciodécuplo, que eu multiplico por 13. Então, aqui é multiplicação. Você sempre vai multiplicando o número. E aqui o 100, né, a posição 100, eu chamo de cêntuplo. Certo? E os numerais, né, os números fracionários, aqui se refere a partes. A divisão, é quando você vai fazer a divisão de um número, meio, né, a metade, como por exemplo aqui tem partes, né, que a unidade é dividida. Eu tenho aqui o 2, o número 2, é uma parte. E aí, o nome de cada uma dessas partes eu chamo meio, né, ou seja, qual é a metade de 2? Né, esse aqui se eu chamo de meios. Eu tenho os terços, né, se referindo ao número 3, nessa parte 3. Eu tenho os quartos, se referindo à parte 4. Eu tenho quintos, se referindo à parte quinto, a parte 5. Os sextos, né, eu quero a sexta parte. Então eu falo, eu quero a sexta parte, né, eu tenho que dividir em 6 partes. Sétimos, se refere a 7. Oitavo, né, oitavo é 8. O nono, 10, décimos, 10. E 11, a partir daqui de 10, aí você vai colocando avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. Sempre coloca o avos a partir do 10. Certo, gente? Então, aqui se refere à parte, à divisão. Quando você vai dividir algo em partes. Por oferecer alguma dúvida, né, é comum encontrar os numerais ordinais e os multiplicativos representados por expressões como, ou seja, as pessoas não usam essas expressões conforme a classificação. Né? Por exemplo, aqui eu tenho os números ordinais e eu tenho os números multiplicativos. Só que as pessoas não usam os números de acordo com essas classificações, elas acabam trocando essas expressões por outra. Né? Por exemplo, aqui eu fiquei na posição 50. É certo dizer eu fiquei na posição 50? Observe, a posição 50 do concurso. Se é posição, é ordem. Então, qual seria a forma correta? Eu fiquei no 50º lugar. E não eu fiquei na posição 50. Porque esse número aqui, você observa que o número por si só, ele vai indicar quantidade. E aqui está se referindo à posição. Se é posição, é ordem. Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial. Observe aqui, se ele ganhou 10 vezes, multiplicar, eu vou multiplicar. Se eu não vou multiplicar esse número 10 vezes, significa o quê? Ele ganhou o décuplo do salário. Só que as pessoas elas não falam dessa forma, porque elas já estão tão acostumadas a falar nessas expressões
sejam ordinais ou multiplicativas, usando o número mesmo, como se fosse normal. Então isso acontece. Então certo aqui seria décuplo e não 10 vezes. Se é 10 vezes, é décuplo. Aqui também tem essa outra observação. Aqui é com referência, como é que eu posso chamar? As variações. As variações dos números. Tem número que vai sofrer alguma flexão, alguma variação. Já tem outros que não, eles vão continuar estável, né? Aqui, ó, os números eles variam em gênero nas seguintes situações. Quando a gente fala em gênero, a gente está sempre falando, sempre que eu já expliquei, a gente está falando do masculino e do feminino. Então tem número que vai variar quanto ao gênero feminino e quanto ao gênero masculino. Exemplo aqui, apenas os cardinais, né? Você observa que o número 1, ele tem o seu número no feminino. O 2, ele tem o seu número também no feminino, porque eles estão empregados no masculino. Então eu tenho um carro aqui está empregado no gênero masculino. Então eu posso pegar o 1 e transformar em no feminino. Eu tenho uma casa. Então observaram que o número aqui, esse número cardinal, ele sofreu uma alteração. Passei do masculino para o feminino. 2 carros, né? Corpos não, viu? 2 carros. 2 carros. Então, o feminino é duas casas. Observe que, se o substantivo estiver no masculino, o número também vai ficar no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, lógico que o número também vai ficar no feminino. Como aqui, carro é masculino e casa é feminino. Por isso que aqui tem 2 e aqui tem o 2, concordando com o seu substantivo. 21 lojas, 42 academias. Observe a academia é feminino, por isso que aqui é 2. Né? Loja, feminino, número no feminino. E os ordinais, nós temos o primeiro, que você pode colocar também no feminino, primeira. Depende do substantivo. Se o substantivo for feminino, vai ficar primeira. Né? Se for masculino, como no caso aqui, fica primeiro. Quinta, visita. Quinto, alguma coisa. Depende do substantivo. 10º colocado. Poderia colocar décima. 10ª colocada. 70ª chamada. 70º, alguma coisa que esteja no masculino. Então, apenas o fracionário, meio, aqui com relação aos números fracionários. Apenas o meio você pode colocar no feminino ou no masculino. No caso aqui, meia porta. E o meio que está no masculino. Então, são esses números aqui que você pode variar ele conforme o gênero. Tá? Esses números que eu apresentei aqui ordinais, os fracionários, tá bom? E esses cardinais. Vamos lá? Passar adiante? Gente, ó, encerrou o assunto sobre o numeral. Aqui vocês vão fazer essa atividade da página 252 a 257 referente a esse assunto, tá bom? Numeral. Agora nós vamos ver a revisão de um conteúdo que nós já vimos. O livro de vocês ele sempre enfatiza o conteúdo. Quando ele vê que o conteúdo ele não é tão fácil, quando chega nos próximos capítulos, ele retoma aquele primeiro conteúdo para saber se vocês realmente aprenderam. Então, o nosso assunto aqui de revisão é a acentuação. A acentuação das oxítonas e paroxítonas. Na aula anterior, nós vimos sobre as proparoxítonas. E aqui hoje é as oxítonas e paroxítona, que está na página 260. Vamos começar pelas oxítonas. As oxítonas, eu já expliquei esse assunto para vocês. A oxítona, ela sempre vai ter a sílaba tônica, a última, né? Então, as palavras oxítonas, elas recebem acento gráfico quando tem essas terminações aqui. Gravem bem. Elas só vão receber acento gráfico, tá bom? As oxítonas, se tiverem essas terminações.
Se não tiver uma dessas terminações, não vai receber acento. Mas para ser oxítona, precisa a sílaba tônica ser a última. Então, as terminações, se terminar em A, E, O, N e ENS. Aqui são as terminações, em que as oxítonas serão acentuadas. Tipo, cajá. Cajá termina com A, por isso que aqui está acentuada. Essa palavra ela é oxítona. A sílaba tônica é a última. Maracá termina com A, por isso que é acentuado. Café, também do mesmo jeito. Café termina com E, por isso que é acentuado. É uma palavra oxítona acentuada. Giló termina com O. Então, eu tenho que acentuar a última sílaba. Aqui, cabró, termina com O, por isso está acentuado. Armazém, você observa que termina com EN. Se termina com EN, eu tenho que acentuar. Ninguém também termina com EN. Então, eu tenho de acentuar porque é uma palavra oxítona. Armazéns, aqui observa que já termina com ENS. Se termina com ENS, que é o plural, né? Eu tenho que acentuar. Então, é só memorizar essas terminações. Terminou A, E, O, N e ENS. Eu tenho de acentuar essa palavra se for oxítona. Então, por essa razão, palavras oxítonas que terminam de maneira diferente, se não terminar com essas terminações, né, se a terminação é diferente, de A, E, O, N e ENS, elas não receberão o acento gráfico, como, por exemplo, eu tenho Aracaju. Observe que Aracaju é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é o ju, mas eu não vou acentuar. Por que eu não vou acentuar? Porque termina com U. Observe que aqui a regrinha, são essas letrinhas aqui, as terminações. Se terminou com U, eu não acentuo. E eu tenho o pitu. Pitu é uma palavra oxítona, mas termina com U. Então, eu não acentuo. Ok? Então, é só memorizar essas terminações. Terminou com A, E, O, N e ENS, aí eu acentuo. Terminou, né, com letras diferentes dessas apresentadas aqui, você não acentua. Mas a gente tem que observar se a palavra é oxítona, tá bom? Essa regra é apenas para as palavras oxítonas. As paroxítonas. Qual a regra de acentuação para as paroxítonas? As paroxítonas recebem acento gráfico quando termina de maneira diferente de. Maneira diferente. Maneira diferente de A, de E, de O, de N, de ENS. Observe que essas terminações aqui a gente apresentou para as oxítonas. Então, por isso que tem que terminar de maneira diferente dessas. Isso as palavras paroxítonas. Então, eu tenho aqui táxi. Observe que táxi terminou com I. Ou seja, terminou com uma letra diferente das que foram apresentadas aqui. Porque aqui está dizendo que tem que terminar de maneira diferente dessas letrinhas. Então, terminou com I. Se terminou com I, eu acentuo o táxi, o tá. Porque as paroxítonas, a sílaba tônica tem que ser a penúltima. Oxítona que é a última. Então, a penúltima sílaba está acentuada porque aqui terminou com I. Ou seja, diferente das que foram apresentadas aqui. Repórter, observe que terminou com R. Diferente da que foi apresentada aqui. Se tivesse terminado com A aqui, aí eu tinha que analisar, né? Eu não iria acentuar. Então, aqui foi colocado o acento. Adorável, terminou com L. Diferente daqui. Por isso que eu acentuo o Rá. Pólen, observe que terminou com N. Tem N aqui, não tem, tem ENS. Então, por isso que aqui está acentuado. Hífen terminou com N, por isso que aqui está acentuado. Tórax terminou com X, aqui está acentuado. Júlio terminou com I, diferente daqui também está acentuado. Ônus terminou com S, por isso está acentuado. Elétrons, observe que terminou com NS, diferente das que foram apresentadas aqui. Por isso está acentuado, elétrons. Vírus terminou com S, por isso que ele está acentuado. E órfão terminou com A. Mas só observe que esse A, ele está com A otil. E aqui tem A otil? Não tem.
Aqui está acentuado. Então, se você aprender a primeira regra das oxítonas, você aprende a das paroxítonas. Tá bom? Porque essa regra aqui é apenas para as oxítonas. Então, terminou de maneira diferente dessas, você acentua as paroxítonas. Então, uma observação importante é que a palavra sério e óbvio são acentuadas. Observe, diz que terminou de maneira diferente, eu acentuo, mas só que aqui terminou com ó. E aqui não tem ó? Tem. Sabe que você tem que observar que terminou com ó, mas terminou com ditongo. Tá bom? Quando termina com ditongo, aí eu tenho de acentuar. Por isso que tem que ter cuidado, não observar somente a terminação da palavra, porque se terminou com ditongo, eu tenho de acentuar. Por mais que aqui o ó está dizendo que aqui está. Óbvio, terminou com ó. Essa regra aqui seria para os oxítonos, né? A terminação ó. Mas aqui terminou com ditongo, o ió. Então são acentuadas. Então sério e ó são acentuadas porque elas terminam em ditongo e não em ó, né? Só a terminação ó. Se terminasse somente em ó, apenas não seriam acentuadas, se tivesse terminado em ó. Graficamente, isso graficamente. O mesmo acontece, por exemplo, com pátria. Observe que pátria termina com A. Mas essa palavra aqui é uma paroxítona. Eu só acentuei aqui não porque tem a terminação A, mas porque tem um ditongo, que termina em ditongo, não em A. Ok, gente? Essa regrinha aqui era bem complicada, mas se você prestar atenção direitinho, não erra, tá bom? Porque as terminações A, O, E, em e eis é para as oxítonas, tá bom? As paroxítonas tem que ter uma terminação diferente. E aí encerra o nosso conteúdo de hoje. Tem essa atividade também para vocês realizarem sobre esse assunto, página 261 a 267. Concluo o nosso assunto, tá bom? Próxima semana vamos fazer o nosso encerramento de gravações. Eu vou trazer o máximo de conteúdo que der para a gente fazer na gravação, até porque o nosso tempo é curtinho aqui. Nós temos no máximo meia hora para a gravação, mas eu vou trazer aqueles conteúdos que são mais relevantes para vocês. Se não der para a gente fechar o livro, vocês podem concluir e fazer as atividades. Ok? Tchau e até a próxima semana.